Gente que está debatendo que nem ele entende. Então, uma coisa sempre que eu procuro lembrar as pessoas, Tiago capítulo 3, nós mestres receberemos mais duro juízo. Ensinar a palavra de Deus não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Por quê? Se você ainda não entendeu o quadro e está passando à frente algo incompleto, Jesus diz, qualquer que tomar um desses mandamentos e os violar, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino. Ele não está falando de um violar a desobediência que te impede de estar no reino, mas um violar, uma deturpação na aplicação, vai ter consequência depois. Aliás, já que eu falei do que Jesus citou, por exemplo, quando Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, para mim esse é outro ponto mal entendido. Eu pergunto até para pastores, pregadores, cara, o que isso significa para você, eu vim cumprir? Aí o cara me olha e fala, obedecer. Eu digo, então, se Jesus não veio revogar e veio obedecer, está tudo de pé. Continua tudo. Aí o cara fala, é mesmo? O que significa isso? Em inglês, acho que até é fulfill, né? De preencher, né? É como se tivesse um vaso ali, ele... E a ideia de cumprir não é obedecer, é o cumprimento do caráter profético. Então, Jesus está dizendo, não é mera revogação, não é que Deus olhou e disse, me arrependi, mudei de ideia. É que tudo que a lei profetizou se cumpre em Cristo. Então ele está dizendo, eu sou o cumprimento. Aquele cordeiro que morria todo ano. Quando João Batista aponta para Jesus, diz, esse é o cordeiro de Deus, ele diz, aquela figura completou, cumpriu. Então agora não precisa mais sacrificar os animais. Então, entender, aí é o que a gente trata no capítulo do caráter profético. Entender isso também é importante. Por quê? Senão, na cabeça das pessoas, tudo que se fazia lá não se faz mais. E não é bem assim. Então, no Velho Testamento tinha oração. No Novo continua tendo oração. O Velho Testamento tinha esmola. No Novo continua tendo esmola. Então, se a pessoa ela simplesmente tentar pegar o pacote, que é o problema de alguns com o dízimo. A dízimo é da lei. Mas espera aí, como o Novo Testamento interpreta isso? O livro de Hebreus diz lá, né, falando a respeito da distinção entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, da ordem de Melquisedeque. Eu particularmente gosto muito desse texto. No capítulo 7 de Hebreus, me permita ler isso aqui, a Bíblia diz o seguinte, começa falando no verso 3.